Justificação. Leitura da Teologia Sistemática de Luiz Berkoff. Soteriologia. Parte 2. Leitura Pastor Edmário Soares Diniz. Continuação da parte F. Ocasião em que se dá a justificação. 3. Justificação pela fé. A. Relação da fé com a justificação. Diz a Escritura que somos justificados dia pisteus, ek pisteus ou pistei, dativo. Em Romanos capítulo 3, versículo 25 e 28 e 30, Romanos capítulo 5, versículo de número 1, Gálatas capítulo 2, versículo 16, Filipenses capítulo 3, versículo 9. A preposição dia salienta o fato de que a fé é o instrumento pelo qual nos apropriamos de Cristo e sua justiça. A preposição ek indica que a fé precede logicamente a nossa justificação pessoal, de sorte que, por assim dizer, esta tem sua origem na fé. O dativo é empregado no sentido instrumental. A Escritura nunca diz que somos justificados dia tem pistim, por causa da fé. Quer dizer que a fé nunca é apresentada como a base da nossa justificação. Se fosse, a fé teria que ser considerada como uma obra meritória do homem. E isto seria a introdução da doutrina da justificação pelas obras, a qual o apóstolo coerente e consistentemente se opõe. Romanos capítulo 3, versículo 21, 27 e 28. Romanos capítulo 4, versículos 3 e 4. Gálatas, capítulo 2, versículo 16 e 21. Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Na verdade, se nos diz que a fé que Abraão tinha lhe foi imputada para a justiça. Romanos, capítulo 4, versículo 3, 9 e 22. Gálatas, capítulo 3, versículo 6. Mas em vista da argumentação completa, isto certamente não pode significar que, no caso dele, a fé propriamente dita como uma obra tomou o lugar da justiça de Deus em Cristo. O apóstolo não deixa lugar à dúvida quanto ao fato de que, estritamente falando, unicamente a justiça de Cristo a nós imputada é a base da nossa justificação. Mas a fé é tão absolutamente receptiva na apropriação dos méritos de Cristo que pode ser colocada figuradamente no lugar dos méritos de Cristo que ela recebe. A fé, então, fica equivalendo ao conteúdo da fé, isto é, aos méritos da justiça de Cristo. Muitas vezes se diz, porém, que os ensinamentos de Tiago conflitam com os de Paulo, sobre este ponto dando claro apoio à doutrina da justificação pelas obras. Em Tiago, capítulo 2, versículos 14 até 26. Várias tentativas têm sido feitas para harmonizar os dois. Alguns partem do pressuposto que Paulo, como Tiago, falam da justificação do pecador, mas que Tiago acentua o fato de que a fé que não se manifesta em boas obras não é a fé verdadeira, e, portanto, não é a fé que justifica o pecador. Isso, sem dúvida, é certo. A diferença entre as exposições de Paulo e Tiago inquestionavelmente se deve, em parte, à natureza dos adversários que tiveram que defrontar. Paulo teve que combater os legalistas, que procuravam basear a sua justificação, ao menos em parte, nas obras da lei. Tiago, por outro lado, mediu força com os antinomianos, que alegavam ter fé, mas cuja fé era um simples assentimento intelectual à verdade. Tiago 2, versículo 19. E negava a necessidade da prática de boas obras. Portanto, ele dá ênfase ao fato de que a fé sem obras é uma fé morta, e, consequentemente, não é de modo algum a fé que justifica. A fé que justifica é frutífera, produzindo boas obras, mas pode ser que se objete que isto não explica a dificuldade toda, visto que Tiago explicitamente no versículo 24 diz que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé, e o ilustra com o exemplo de Abraão, que foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Versículo 21. Vês, diz Tiago no versículo 22, como a fé opera juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Contudo, é mais que evidente que, neste caso, o escritor não está falando da justificação do pecador, pois o pecador Abraão foi justificado muito antes de oferecer Isaque em sacrifício, conforme Gênesis capítulo 15, mas sim de uma ulterior justificação do crente Abraão.
A fé verdadeira se manifestará nas boas obras, e estas darão testemunho diante dos homens da justiça, isto é, da retidão no viver, daquele que possui tal fé. A justificação dos justos pelas obras confirma a justificação pela fé. Se Tiago quisesse de fato dizer, nesse trecho da carta, que Abraão e Raabe foram justificados com a justificatio peccatoris, justificação do pecador com base em suas boas obras, não somente estaria em conflito com Paulo, mas também ele próprio seria contraditório, pois ele afirma explicitamente que Abraão foi justificado pela fé. Versículo 23. B. Expressões teológicas empregadas para descrever a relação da fé com a justificação. Consideraremos aqui especialmente 3 expressões. 1. Causa instrumental. A princípio este nome foi usado de maneira muito generalizada, mas, posteriormente, encontrou considerável oposição. Foi levantada a questão sobre se a fé é instrumento de Deus ou do homem. E se dizia, de Deus não pode ser, desde que a fé referida não é de Deus. Tampouco pode ser do homem, pois a justificação não é um feito do homem, mas de Deus. Todavia devemos ter em mente, que de acordo com o claro ensino da Bíblia, somos justificados pela fé, dia pisteus, e que desta preposição dia só pode ser entendida no sentido instrumental. Romanos capítulo 3, versículo 28, Gálatas 3, versículo 8. B. Que a Bíblia diz explicitamente que Deus justifica o pecador pela fé e, portanto, apresenta a fé como instrumento de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 30. C. Que a fé também é apresentada como instrumento do homem, como meio pelo qual ele recebe a justificação. Gálatas 2, versículo 16. A fé pode ser considerada como instrumento de Deus num sentido duplo. É um dom de Deus sendo produzida no pecador para a justificação. Além disso, produzindo a fé no pecador. Deus leva a declaração do perdão ao seu coração ou à sua consciência. Mas a fé é também um instrumento do homem, pelo qual ele se apropria de Cristo e de todos os seus preciosos dons. Romanos 4, versículo 5. Gálatas 2, versículo 16. Esta é também a descrição da matéria que encontramos na Confissão Belga e no Catecismo de Heidelberg. Na Confissão Belga, artigo 22, no Catecismo de Heidelberg, perguntas 60 e 61. Pela fé, abraçamos a Cristo e ficamos em contato com Ele, que é a nossa justiça. O nome causa instrumental é normalmente utilizado nas confissões protestantes. Não assim, porém, o símbolo de fé da Igreja Presbiteriana Westminster, conforme a Confissão de Fé, capítulo 11, seções 1 e 2, e o Catecismo Maior, perguntas 71 a 73, e o Breve Catecismo, perguntas 33 e 86, nota do tradutor. Todavia, os teólogos reformados calvinistas preferem evitá-lo, para proteger-se do risco de darem a impressão de que a justificação depende de algum modo da fé como obra do homem. 2. Órgão de apropriação. Este nome expressa a ideia de que pela fé o pecador se apropria da justiça de Cristo e estabelece uma união consciente entre ele e Cristo. Os méritos de Cristo constituem o dikaioma, a base legal sobre a qual a declaração formal de Deus na justificação repousa. Pela fé o pecador se apropria da justiça do mediador, já imputada idealmente a ele no Pactum Salutis, e com base nisto ele agora é justificado formalmente perante Deus. A fé justifica na medida em que toma posse de Cristo. O nome órgão de apropriação inclui a ideia instrumental e, portanto, está em perfeita harmonia com as declarações que se acham em nossos padrões confessionais. Tem uma vantagem sobre o nome mais comum, em que exclui a ideia de que a fé é, em algum sentido, a base da justificação. Pode se chamar órgão de apropriação em 2 sentidos. A. É o órgão pelo qual tomamos os méritos de Cristo dele, nos apropriamos e os aceitamos como a base meritória da nossa justificação. Como tal, ela precede logicamente a justificação. B. É também o órgão pelo qual percebemos conscientemente a nossa justificação e passamos a ter posse da justificação subjetiva. De modo geral, este nome merece preferência, embora devamos ter em mente que, estritamente falando, a fé é o órgão pelo qual nos apropriamos da justiça de Cristo como a base da nossa justificação, e não o órgão pelo qual nos apropriamos da justificação propriamente dita.
3. Conditio sine qua non, condição indispensável. Este nome, sugerido por alguns teólogos reformados calvinistas, não teve muito apoio. Expressa a ideia que em si mesma é perfeitamente verdadeira de que o homem não é justificado sem a fé, e de que a fé é uma condição indispensável para a justificação. O nome nada expressa de positivo, e, ademais, está sujeito a mal-entendidos. Parte G. Base da justificação. Um dos pontos mais importantes da controvérsia entre a Igreja de Roma e os reformadores, e entre a teologia reformada calvinista e os arminianos, tem que ver com a base da justificação. Com respeito a isso, os reformadores ensinavam: 1. Negativamente que esta não pode achar-se na alguma virtude do homem, nem em suas boas obras. Deve-se também sustentar esta posição na atualidade contra Roma e contra as tendências pelagianizantes de várias igrejas. Roma ensina que o pecador é justificado com base na justiça inerente que foi infundida em seu coração e que, por sua vez, é fruto da cooperação à chamada primeira justificação. Em toda justificação subsequente, as boas obras do homem entram em consideração como a causa ou base formal da justificação. Contudo, é impossível que a justiça inerente infusa no regenerado e suas boas obras constituam a base da sua justificação, pois esta justiça é e continua sendo durante a sua vida inteira uma justiça muito imperfeita. B. Ela própria já é fruto da justiça de Cristo e da graça de Deus. E C. Até mesmo as melhores obras praticadas pelos crentes estão contaminadas pelo pecado. Ademais, a Escritura nos ensina com muita clareza que o homem é justificado gratuitamente pela graça de Deus. Romanos 3, versículo 24. E que ele não tem nenhuma possibilidade de ser justificado pelas obras da lei. Romanos, capítulo 3, versículo 28, Gálatas, capítulo 2, versículo 16 e Gálatas, capítulo 3, versículo 11. 2. Positivamente, que a base da justificação só pode se achar na justiça perfeita de Jesus Cristo, justiça imputada ao pecador na justificação. Isto é, ensinado claramente em diversas passagens da Escritura, tais como Romanos capítulo 3, versículo 24, Romanos 5, versículo 9 e versículo 19, Romanos 8, versículo 1, Romanos 10, versículo 4, 1 Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30, 1 Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11, 2 Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, Filipenses, capítulo 3, versículo 9. Na obediência passiva de Cristo, que se fez maldição por nós, Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Vemos a base para o perdão dos pecados, e em sua obediência ativa, pela qual ele mereceu todos os dons da graça, incluindo a vida eterna, vemos a base para a adoção de filhos, pela qual os pecadores são constituídos herdeiros da vida eterna. O arminiano vai contra a Escritura quando afirma que somos aceitos pelo favor de Deus somente com base em nossa fé ou em nossa obediência evangélica. Parte H. Objeções à doutrina da justificação. A teologia liberal, com suas tendências racionalizantes, faz várias objeções à doutrina da justificação como tal, as quais merecem breve consideração. 1. Há alguns que ainda creem na salvação pela graça, opõem-se ostensivamente à justificação no interesse do reconhecimento da graça de Deus. A justificação, dizem, é uma transação legal, e nesta qualidade exclui a graça, enquanto que a Bíblia ensina claramente que o pecador é salvo pela graça. Facilmente se pode demonstrar, porém, que a justificação, com todos os seus antecedentes e consequentes, é obra da graça de Deus. O substituto concedido em lugar dos pecadores culpados, os sofrimentos e obediência vicários de Cristo, a imputação da sua justiça a transgressores indignos e o fato de Deus tratar os crentes como justos, do começo ao fim,
tudo é graça de Deus. 2. Às vezes a justificação é tida como um procedimento ímpio, porque declara, contrariamente aos fatos, que os pecadores são justos. Mas esta objeção não pega, porque a declaração divina não é no sentido de que estes pecadores são justos em si mesmos, mas que são revestidos da justiça perfeita de Jesus Cristo. Esta justiça, acionada por Cristo, é-lhes imputada gratuitamente, mas não é a justiça subjetiva e pessoal de Cristo, e sim a sua justiça vicária e pactual, que é imputada a pessoas que em si mesmas são injustas, tudo para a glória de Deus. Muitas vezes se diz que esta doutrina é eticamente subversiva, porque leva à licenciosidade, mas não há verdade nisso. De modo nenhum, como as vidas dos próprios justificados mostram claramente. Na justificação, lançam-se os firmes alicerces daquela união vital e espiritual com Cristo que assegura a nossa santificação. Ela realmente conduz às únicas condições nas quais podemos ser verdadeiramente santos em princípio. O homem que é justificado recebe também o espírito de santificação, e é o único tipo de homem que pode transbordar de boas obras que glorificam a Deus. Parte I. Conceitos divergentes de justificação. 1. O conceito católico romano. O conceito católico romano confunde a justificação com a santificação. Inclui os seguintes elementos na justificação. A. A expulsão do pecado que era no homem. B. A infusão positiva da graça divina. C. O perdão dos pecados. O pecador é preparado para a justificação pela graça preveniente, sem qualquer mérito de sua parte. Essa graça preveniente leva o pecador a uma fides informes, a convicção de pecado, ao arrependimento, a uma segura confiança na graça de Deus em Cristo, aos princípios da nova vida e ao desejo de ser batizado. Realmente, a justificação consiste na infusão de novas virtudes, depois de efetuada a remoção da corrupção do pecado no batismo. Depois da expulsão do pecado que nele há, segue-se necessariamente o perdão do pecado ou a remoção da culpa do pecado. E conforme o cristão avança, de virtude em virtude, é capacitado a realizar obras meritórias e recebe como recompensa uma porção maior da graça e uma justificação mais perfeita. Pode-se perder a graça da justificação, mas também ela pode ser restaurada pelo sacramento da penitência. 2. O conceito de piscator. Piscator ensinava que somente a obediência passiva de Cristo é imputada ao pecador na justificação, para o perdão dos pecados, e que a sua obediência ativa não tem nenhuma possibilidade de lhe ser imputada, para a adoção de filhos e para uma herança eterna, porque o homem em Cristo devia isto a Deus em seu próprio benefício. Ademais, se Cristo tivesse cumprido a lei por nós, não poderíamos mais ser responsabilizados pela observância da lei. Piscator considerava a sujeição à penalidade do pecado e a guarda da lei como alternativas, uma excluindo a outra. Ele deixou aberta a porta para a consideração da obediência pessoal do pecador como único fundamento de sua esperança futura. Esse conceito é muito semelhante ao dos arminianos e segue de perto a linha da doutrina de Anselmo na Idade Média. 3. O conceito de Osiander. Osiander revelou a tendência de reviver na Igreja Luterana os pontos essenciais da concepção católica romana da justificação, embora com uma diferença característica. Ele afirmava que a justificação não consiste da imputação da justiça vicária de Cristo ao pecador, mas sim da implantação de um novo princípio de vida. Segundo ele, a justiça pela qual somos justificados é a justiça eterna de Deus, o Pai em nós infundida por seu Filho Jesus Cristo. 4. O conceito arminiano. Os arminianos afirmam que Cristo não prestou estrita satisfação à justiça de Deus, mas, todavia, ofereceu uma real propiciação pelo pecado. Propiciação que foi graciosamente aceita como satisfatória por Deus e por ele posta como base para o perdão do pecado, e assim para a justificação do pecador. Embora isto só sirva para zerar contas passadas, Deus também faz provisão para o futuro. De maneira igualmente graciosa, ele imputa ao crente sua fé para a justiça, a fé que inclui toda a vida religiosa do crente, sua obediência evangélica.
Neste conceito, a fé não é mais o simples instrumento do elemento positivo da justificação, mas a base graciosamente admitida sobre aquela que repousa. Nesse caso, a justificação não é um ato judicial, mas sim um ato soberano de Deus. 5. O conceito barthiano. Apesar de Karl Barth falar da justificação como um ato instantâneo, todavia não a considera como um ato realizado uma vez por todas, seguido então pela santificação. Segundo ele, a justificação e a santificação vão de mãos dadas o tempo todo. Diz Polk que, segundo Barth, a justificação não é um crescimento ou um desenvolvimento ético. Ela sempre ocorre de novo, toda vez que o homem chega ao ponto de completo desespero quanto às crenças e aos valores sobre os quais edificou sua vida. Turnison também rejeita a ideia de que a justificação se dá uma vez por todas, qualificando-a de pietismo e afirma que ela é fatal para a doutrina da reforma. Questionário de pesquisa. 1. O que significa o verbo dikaio no grego clássico? 2. A justificação é um ato criador ou declarativo? 3. É possível passar na justificação quanto aos pecados passados em algum outro sentido que o de absolvição judicial? 4. Deve-se pensar na justificação exclusivamente como uma coisa objetiva e externa em relação ao homem? 5. O que se quer dizer na teologia com a causa formal da justificação? 6. Como os romanistas e os protestantes diferem sobre este ponto? 7. A justificação dos católicos pela fides formata é realmente uma fé ou uma justificação pelo amor com a aparência de fé? 8. Em que consiste a doutrina antinomiana da justificação desde a eternidade? 9. É correta ou não a distinção feita por Buchanan e Cunningham entre a justificação ativa e a passiva como sendo judicial, fatual e declarativa? 10. Podemos dizer que a justificação declarativa, justificação passiva, Deus simplesmente declara que o pecador é o que é? 11. O que acontece com a doutrina da justificação em Schleiermacher, em Heischle e na teologia liberal moderna? Teologia Sistemática de Luiz Berkoff, primeira edição, tradução Odair Olivetti, Campinas, editora Luz para o Caminho. Páginas 514 até 529. Ano 1990. Obrigado. Que Deus abençoe grandemente a sua audição deste trecho desse livro. Deus abençoe.